Bom, a gente vai apresentar aqui o workshop Magic Island Reefscape, Técnicas de Produção do Documentário da FRC 5800. Primeiramente, boa noite. Eu sou a Beatriz Bia Oliveira, para a maioria. Sou estudante da First Global Challenge, entrei esse ano, em 2005, representando o Team Brasil. Fui a produtora do Team Profile Video, que é um vídeo que a gente produz contando a história da equipe que está representando o Brasil naquele ano. E ele concorre a um prêmio chamado Video Storytelling. Eu trabalho com marketing e prêmios dentro da competição da First Global. Sou aluna também da FRC 5800, iniciei em 2024, ali em setembro, mais ou menos. Sou integrante do marketing e atuo principalmente com a produção em design gráfico, desde postagem de uniformes, e sou uma das idealizadoras e produtoras do documentário. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Luana. Vou começar ao contrário. Eu entrei na First pela equipe FRC 5800 em 2024. Ingressei na área de marketing e depois entrei na área de prêmios. Atualmente eu atuo na produção de vídeos complexos, desde reels do Instagram até vídeos para YouTube, e na escrita e apresentação dos prêmios da regional. Junto com a Bia, também sou uma das idealizadoras e produtoras do documentário Magic Island Reefscape. Em 2025, fui convidada para participar da First Global Challenge, representando o Team Brasil. Fui uma das 5 alunas que representou o Team Brasil no Panamá, esse ano, em outubro. Escrevi o Outstanding Mentor, que premiou a mentora Natane, para quem não conhece, a ex-mentora de marketing da 1772. O Outstanding Mentor é como se fosse o Wood Flowers, da FRC. E, junto com a Bia, também trabalho com marketing e prêmios na First Global. Bom, aqui no nosso workshop de hoje a gente resolveu separar em 5 partes. Então a gente apresenta a primeira visão geral e o propósito do documentário, depois o planejamento da narrativa, gravação em bastidores, processo de edição e, por último, impacto e aprendizados. Como e por que o documentário surgiu? Sempre foi um desejo muito grande da nossa equipe inteira de ter algum projeto, alguma produção que mostrasse o dia a dia da equipe na temporada da Beauty Season. Mas a nossa área de marketing sempre foi muito pequena. Desde 2020 a gente tinha apenas 2 membros, depois em 2023 a área cresceu um pouco, mas ainda era uma demanda muito grande de se fazer um documentário e ainda dar conta do cronograma de posts de toda a outra demanda. E aí, no nosso processo seletivo, em 2024, foi quando a área cresceu um pouco, a gente conseguiu se reestruturar melhor. Inclusive, nessa época, a gente contou com a mentoria da Luísa Pereira, nossa querida Lulu da Robótica. E aí foi quando eu e a Bia, rookies ainda, tivemos a ideia de renascer esse projeto do documentário. E aí, um dia antes do kickoff, a gente propôs a nossa estrutura de organização para a área do marketing, que super aprovou e achou que confiou nas nossas mãos para fazer esse super projeto. E aí, no primeiro dia do kickoff, a gente já começou. Bom, e qual foi o objetivo de produzir esse documentário? Não faz sentido a gente assumir uma demanda tão grande se não tiver um propósito específico. E a nossa ideia era que cada episódio mostrasse melhor o que é ser parte de uma equipe de robótica. Então, como é que funciona o período de competição e como é que funciona chegar numa regional e também apresentar um pouco melhor a família 5800, que é tão importante para nós. A narrativa era que a maior parte da equipe participasse do documentário de alguma forma. Então, aparecendo em algumas cenas ou até mesmo dando entrevista, para a gente poder aproveitar ao máximo o conteúdo que a gente tinha dentro da equipe e apresentar isso para o público geral, que era o nosso principal foco. Durante o planejamento da narrativa, a gente tomou algumas decisões de edição que perduraram em todos os episódios. Daqui a pouco eu vou mostrar um trechinho de um episódio, a Bia vai mostrar e a gente vai indicar cada uma dessas questões. Mas são elas: datação e situação escritas. Em toda troca de situação nos episódios onde há necessidade de um contexto do que está acontecendo, principalmente no início dos episódios, a gente coloca a data e a situação que está sendo exibida. Por exemplo, no primeiro episódio do documentário, que inicia com o nosso kickoff, aparece uma indicação de data, 4 de janeiro de 2025, e a situação logo embaixo, que seria o kickoff da regional. Os cortes que respeitam o storytelling. É muito importante que os cortes dos vídeos façam uma boa conexão entre si, para não cortar frases ou cenas que fazem o entendimento daquela situação perder o sentido
e criar um storytelling para cada momento do episódio. Então, prestar sempre atenção nos cortes que tem que ser estratégicos e manter a harmonia das cenas. Quanto às legendas, as legendas de todos os nossos episódios seguiram um padrão bem definido, com nome de quem fala, letras maiúsculas no início das frases, pontuação bem feita, para que todas as falas do episódio possam ser lidas como um diálogo de livro. E manter a ordem cronológica sempre fiel. A gente seguiu à risca ao máximo a ordem cronológica verdadeira dos acontecimentos, porque a nossa ideia era justamente criar conexão entre as nossas tarefas da Build Season, os nossos membros e o público. Então, por mais caótico que pudesse parecer, a gente precisava usar isso ao nosso favor, ainda mais para não criar interferências nas outras cenas. Na estrutura geral, a gente destaca que os episódios tinham de 15 a 20 minutos de duração e cada um deles retratava uma semana inteira de trabalho. Então, um episódio equivale a uma week de build season. Vinheta em todos os episódios. A nossa vinheta foi feita especialmente para unir a identidade visual da equipe com a temporada Reefscape. Trailer inicial em cada um dos episódios, que instiga o público com as cenas marcantes do episódio e varia sempre as áreas e as pessoas que aparecem. E trailer final, cenas do próximo episódio, para, assim como no início, instigar os telespectadores, mas dessa vez para o episódio que vai ser lançado a seguir. Ok, agora as entrevistas sempre foram alinhadas com os momentos do episódio, servindo como apoio para contextualizar as cenas exibidas. Como, por exemplo, na primeira entrevista do documentário, que foi feita pelo nosso mentor Luiz Rossetti, ele conta sobre a dinâmica criada pela 5800 para os kickoffs das regionais e contextualiza o que é um kickoff. Essas entrevistas elas eram feitas com perguntas estratégicas que instigassem os membros a falarem coisas que nós duas, como diretoras, queríamos que entrassem no episódio, porque agregariam no storytelling, mas sem roteirizar as falas deles, para não perder a espontaneidade assim das entrevistas. Então, às vezes a gente moldava as perguntas para que eles respondessem exatamente o que a gente queria que eles respondessem. E aqui também é importante ter um quê de pessoalidade entre o entrevistador e o entrevistado. Porque, por exemplo, nós, como membros da equipe que convivemos com essas pessoas todos os dias e sabemos os sentimentos deles sobre certas coisas, sabemos o que eles têm ou não para dizer. E assim a gente consegue encaixar as pessoas ideais para falar sobre cada tópico. A gente sempre tentou variar os membros, então, com esse tato de saber quem seria a pessoa ideal para falar de um assunto específico, a gente já conseguia descartar essa pessoa para uma entrevista que poderia ser feita por algum outro membro, e assim a gente não repetia o mesmo entrevistado, só em alguns momentos. E as entrevistas também serviram de auxílio para aprofundar alguns assuntos que não receberam tantas gravações e que valem a pena ter uma certa atenção nos episódios. Então, a gente traz membros para relatarem sobre alguns fatos específicos. A gente tem outro exemplo, que foi uma entrevista que a gente trouxe do nosso mentor Casotti para falar sobre nossa parceria com a Bauman. A gente acabou não gravando o momento em que os nossos membros da engenharia foram pegar. A Bauman nos fornece as nossas chapas, né? E a gente não conseguiu ir até lá para gravar os membros pegando as chapas para montagem do robô. Então a gente traz o Casote para falar um pouco sobre essa parceria, porque também é uma parte muito importante da equipe que a gente quer trazer no documentário. Então a gente aproveita isso nas entrevistas. Fazendo uma divisão desses fatos específicos, a gente dividiu entre entrevistas formais e entrevistas informais, onde as entrevistas formais eram gravadas sempre no mesmo local, que era no auditório da nossa escola, com a mesma iluminação, enquadramento padrão, etc. E as informais vinham para acompanhar algum detalhamento rápido de alguma cena que precisava de um contexto melhor. E essa era gravada ali mesmo no momento do acontecimento. Um outro exemplo é quando a gente está mandando o nosso essay para ser aprovado pela equipe Coconuts, e aí quem está assistindo às vezes não entende
o que que a Coconut está tá fazendo, por que que a gente está mandando o nosso essay para eles, muito menos quem não entende da First não vai saber o que está acontecendo. Então a gente puxa a Maria ali mesmo naquele momento para ela falar um pouquinho com as pessoas, explicar o que ela está fazendo. Não é algo que precisa de uma entrevista formal, um detalhamento muito específico, mas é algo que é legal a gente contextualizar melhor para o nosso público entender certinho. E só para pontuar por fim, a linguagem dessas entrevistas era feita sempre para que o assunto abordado pudesse ser entendido por qualquer pessoa da comunidade geral. Então, até mesmo as pessoas leigas do mundo da First poderiam entender. A gente sempre se preocupava muito com isso. Uhum. Nesse episódio, a gente consegue fazer esse discernimento do que eu falei para vocês. Aí onde a Bia tá mostrando agora, é o trailer inicial com as cenas do episódio. A gente sempre fazia aquela seleção para cuidar as pessoas que já apareceram, os momentos mais marcantes, momentos mais instigantes. E aí vem a nossa vinheta. Tá dando de te ouvir, porque o som tá altíssimo pra mim. Eu não tô ouvindo som. Ah, tá bom, então. A nossa vinheta padrão. Aí a gente consegue ver a datação e a situação que eu falei. E embaixo também a padronização das legendas, o que fazia com que qualquer um dos membros conseguisse fazer as legendas do nosso documentário, porque a gente tinha um modelo já da padronização delas. E o documentário transcorre nos seus 15 a 20 minutos. Esse episódio em específico é um episódio da competição, então ele não equivale a uma semana. Os episódios da competição, eles foram estruturados de uma maneira diferente, porque a competição é muito intensa, é muita coisa. Então foi 1, 2 dias para um episódio. E aí, vamos pegar alguma entrevista, Bia? Nesse episódio tem uma entrevista do Vini G, que mostra ele sendo treinado com a Helena Florentino, que é uma integrante da nossa área de prêmios, antes dele entrar na entrevista. Isso, bem aí. Então mostra o momento e depois o Vini G aparece contextualizando e contando a emoção daquele momento, explicando o que estava acontecendo. E aí no final a gente tem o prólogo, né? O que vai acontecer no próximo episódio, as cenas do próximo episódio. Ah, Sabia? eu falei que o som aqui tá muito alto. Sim, Tu quer que eu bote no finalzinho do trailer? Final? pode ser. Aí. Dá uma travadinha. Acho que dá. Ah, tá. Tá uma gritaceira desse episódio aqui na minha casa. Tá, mas eu vou passar pro próximo, tá? Fechou. Bom, aí a gente tem a parte de uso de trilha e composição visual. Isso aqui foi um papel muito importante para demarcar a identidade do documentário especificamente. Então a gente seguiu alguns pontos. A primeira coisa que a gente fez, realmente de tudo, antes de determinar como ia ser a estrutura do documentário, foi definir a vinheta com uma música tema para criar uma assinatura clara do documentário. A partir do momento que a gente escolheu a música, a gente começou a usá-la em tudo. Na divulgação, no início dos episódios, no final dos episódios, tudo que a gente podia usar relacionando a nossa música do documentário com as coisas que a 5800 postava, a gente fazia para essa assinatura ficar bem demarcada. A gente escolheu a música Laila, do Derek Nedominus, que tem um significado especial para a equipe, porque no início da Build Season, uma aluna nossa, que agora é mentora, a Helena Lolato, que era capitã de prêmios na época que a gente estava produzindo o documentário, ela teve a ideia de usar essa música no nosso vídeo do Impact. Todo ano a gente tem que submeter um vídeo curtinho para acompanhar ali a submissão das questions. E a gente ia usar esse vídeo na produção desse. Ia usar essa música na produção desse vídeo. Mas a gente gostou muito dela. A gente achou ela muito impactante. Ela era muito animada também, combinava muito com a 5800. Então a gente não via por que não usar ela como algo que poderia perdurar para nossa temporada inteira. Uma outra questão que a gente definiu foi não poluir o áudio natural. Então, durante o documentário, a gente só tem trilhas musicais durante o trailer de início e o trailer de final, passando para o próximo episódio. Durante todo o documentário, não tem música no fundo, para conseguir ouvir bem as falas dos membros. Tem algumas conversas que ficam mais baixas, mais altas por conta da gravação. Então, nessa questão, a gente resolveu aproveitar o máximo do áudio natural e não trazer outros elementos junto.
Uma outra questão que a gente trouxe também foi a estética visual muito bem alinhada com a identidade da equipe. Então, durante o documentário aparecem alguns cards, algumas coisas, e elas são todas baseadas na identidade visual que a equipe já tinha, porque a gente queria muito que isso caminhasse junto. Era um projeto muito da 5800, então tinha que ter a nossa cara. Durante a vinheta, a gente escolheu trazer elementos que remetessem à temporada Riffscape. Então, é um vídeo de fundo do mar, e a gente parece que tá, tipo, descobrindo o fundo do mar, assim, no vídeo, que remete muito à temática dessa temporada, que foi sobre water game, enfim. A gente definiu também que, para poder padronizar as gravações, que eram às vezes feitas por pessoas diferentes, a gente tinha um enquadramento consistente ao longo dos episódios. Então a gente usava muito aquela grade, é, que é separada geralmente em três terços, né? Do telefone até da câmera, para conseguir manter esse alinhamento bem correto. E o uso de B-roll para conectar as áreas e criar fluidez. A gente, como a Luana falou, tentava trazer sempre temática de áreas diferentes para cada episódio, mas, obviamente, existiam cenas que apareciam que, o episódio é focado na prog, mas aparece muito do marketing trabalhando também. Então, a gente trazia esses B-rolls, que são imagens e vídeos secundários, para complementar a filmagem principal, que era as entrevistas, trazendo um contexto, interesse visual e uma dinâmica mais limpa para todas as cenas. O que sempre foi muito importante e um dos fatores principais no nosso planejamento da narrativa, além de seguir um padrão de edição consistente, foi uma regra crucial de gravar absolutamente tudo. Então, a gente fazia um compilado com todo o material bruto filmado por nós em uma semana, e a partir dele a gente filtrava o que era essencial para o episódio da semana. E com base nesse material selecionado, a gente montava o roteiro do episódio. Às vezes, uma timeline com todo o conteúdo captado ultrapassava 1 hora só de bastidores, sem entrevistas. Então, assim a gente conseguiu garantir o equilíbrio entre a produção caseira e a coerência estética. E aqui a gente entra na parte de gravação em bastidores, e um ponto bem importante é como foi gravado os episódios do documentário. A gente teve equipamento técnico, sim, envolvido nessa produção, mas a organização geral, que foi outro ponto que eu trouxe, ela regia muito mais a qualidade do documentário do que esses equipamentos em si. A gente usou algumas câmeras, uma era da equipe, que era a Canon Rebel T5i, que tinha uma lente fixa de 50 mm, então ela fazia planos muito fechados, assim, ela era bem difícil de trabalhar por não ter zoom. Mas a gente conseguiu usar muito ela nas gravações do cotidiano da equipe. A gente teve uma Canon Rebel SL3 que foi emprestada durante toda a build season e também período de competição. A gente, durante a build season, não conseguia ter ela a nosso dispor o tempo todo. E como ela usava uma lente zoom, a gente priorizava ela para gravar as entrevistas do documentário. Então, sempre que a gente podia, usar essa câmera, a gente programava as entrevistas do documentário para acontecerem ali naquele tempo pré-determinado e a gente conseguia aproveitar da câmera para isso. Outro equipamento que a gente usou, vamos dizer assim, é o iPhone 13, que foi o meu telefone. Eu emprestei ele para a equipe durante todo o processo de build season para a gente gravar o documentário, então a maior parte dos clipes vieram de telefone também. A gente usou principalmente o modo cinema e a câmera normal na sua resolução máxima para a gente poder aproveitar a melhor qualidade possível. Depois de ali, 2, 3 episódios lançados do documentário, a gente conseguiu também uma lapela para usar na gravação. Então, a gente usou ela principalmente para as entrevistas. A gente gravava com a lapela, porque o áudio ficava com bem menos ruído, bem mais limpo, e auxiliou muito para dar um boost assim, na qualidade do documentário dali para frente. Algo que, para ser bem sincera, a gente também usou como equipamento técnico foi vários telefones emprestados para gravar alguns clipes e áudios das entrevistas. Então, como eu falei antes, nem sempre a gente tinha uma câmera a nosso dispor, não era um equipamento que a gente tinha ali toda hora. Então, se a gente estava num momento, num lugar onde a gente não tinha, por exemplo, o meu telefone ou a câmera, a gente não deixava de gravar pelo princípio da nossa regra principal, que era gravar tudo. Então, a gente pegava telefones emprestados para poder gravar essas coisas.
E para os áudios das entrevistas, a gente usou muito o telefone para poder marcar os áudios e eles ficarem com uma qualidade melhor. Porque, como eu falei, a gente gravava sempre na câmera, e a câmera ela tem um microfone, só que ele não é tão potente, e qualquer mínima distância já não dava de pegar tão bem o áudio. Então, a gente fazia sempre uma dinâmica de a pessoa sentar lá no lugarzinho dela, a gente batia uma palma bem alto, que ela ficava demarcada tanto no áudio do telefone quanto na câmera, e aí depois a gente conseguia alinhar. Sobre a organização geral, a gente dividiu a gravação para todos os membros do marketing, porque a gente tinha uma rotação muito grande de câmeras e telefones, porque a gente também estava fazendo fotos da nossa build season. Então, quem estivesse com a câmera ou com o telefone tinha essa função de gravar também. Então, se visse um momento ali legal, que deveria ser registrado e que seria de grande potencial no documentário, ficava a tarefa para qualquer membro do marketing. Mas principalmente nós duas gravamos. Então, a gente tinha até uma escala do marketing de dias que a gente ia no IFSC, né, que é onde a gente estuda. Mas eu e a Luana, a gente passava boa parte do nosso tempo lá, porque a gente também estava editando documentário e a gente gostava de ter isso presencialmente para a gente conseguir conversar. Então, no final, a gente grava boa parte do documentário também. Como eu falei antes, a gente usou muito a grade de enquadramento como base para os clipes ficarem bem parecidos, mesmo com outras pessoas gravando. E as legendas, elas foram feitas várias vezes por outros membros do marketing. Como elas tinham um padrão muito fácil de ser seguido, elas não eram muito complexas, não tinham muitos efeitos. Qualquer um que pudesse fazer esse processo de legendar o episódio era muito positivo, porque a gente, como tinha timelines muito grandes, eram mais de uma hora de clipes brutos ali, passava muito tempo cortando o clipe. Então chegava um momento que a gente tinha que produzir outras coisas, outras demandas do marketing, e não dava conta de legendar o episódio também. Então eu deixava, sei lá, o meu telefone com o meu computador com outra pessoa e ela ia legendando enquanto eu cumpria outras tarefas. Ainda sobre organização geral, o workflow interno é como a gente organizou nossa demanda de trabalho em cada um dos processos. Principalmente, a divisão era feita entre eu como roteirista e a Bia como editora. Internamente, em cada processo, a gente se organizava da seguinte forma. Primeiro eram feitas as gravações da nossa rotina durante uma semana, com o auxílio de um roteiro prévio. Como funcionava esse roteiro prévio? A gente tinha alguns acontecimentos que a gente conseguia prever pelo cronograma das áreas. Por exemplo, numa determinada semana, a gente já sabia que aconteceria a audição dos apresentadores do Impact. Então, naquela semana, a gente já deixava pré-roteirizado a gravação da audição. Depois a gente reunia todos esses conteúdos gravados e fazia uma sondagem do que ia ou não para o episódio. Como eu já disse anteriormente, e nessa etapa entra a roteirização das entrevistas. Porque a essa altura, onde a gente tem bem definido o conteúdo do episódio, a gente faz o mapeamento das entrevistas que se encaixam no storytelling. Depois disso, começa a gravação das entrevistas e também o início da edição do episódio e, posteriormente, os ajustes finais, seguidos da aprovação do episódio. E aqui vale pontuar que a aprovação do episódio era feita através de uma análise de todos os membros da equipe. Então, com a versão final do episódio antes de ser lançado, a gente enviava no grupo geral da 5800 e todos os membros assistiam aquela versão para a gente poder receber um feedback diferente do nosso próprio olhar ali, de quem já está acostumado com a produção, além de pontuar alguma cena que não deveria ir para o ar, tanto por desconforto de algum membro, quanto por algum processo interno da equipe que não poderia ser divulgado naquele momento. Bom, e aqui vem um ponto muito importante. A gente, como eu falei, não tinha sempre equipamento para usar. Então a gente trabalhou com ferramentas simples que mudaram a qualidade do documentário e trouxeram um ar um pouco mais profissional para ele. Por exemplo, priorizar a luz natural ou lugares com a iluminação artificial boa. A gente gravava todas as entrevistas no auditório da nossa escola, que a gente reservava exatamente para isso. A iluminação daquele auditório, ela é muito positiva, porque lá acontecem apresentações, acontecem workshops, acontecem várias avaliações de TCC, enfim. Então, eles já prezam por uma estrutura com iluminação muito boa. E aquilo auxiliava muito a gente nessa produção do documentário. E também clipes que aconteciam no nosso laboratório, até na frente do nosso laboratório, que já ficava ao ar livre. A gente conseguia priorizar muito a luz natural para gravar os clipes.
O gravador de áudio e telefone também auxiliou muito a gente durante esse processo. Nos primeiros episódios, a gente gravava os áudios das entrevistas só com o gravador de áudio do telefone e a qualidade ficava muito positiva, apesar de não ser a melhor de todas. E isso já foi de grande ajuda pra gente, porque se a gente mantesse só a gravação de áudio da própria câmera do telefone ou da câmera profissional, ele não ficava tão audível. A criatividade para adaptar as coisas a nosso favor também foi muito, muito importante. Então, meio que o poder de fazer gambiarras. Durante a gravação das entrevistas especificamente, eu lembro que a gente não tinha tripé para colocar a câmera. Então, a gente usou um balde de cabeça para baixo que ficava no auditório para conseguir apoiar a câmera e conseguir enquadrar as coisas corretamente. Hoje em dia, provavelmente a gente procuraria outras formas de fazer isso, mas como era o que estava ali ao nosso favor no momento, a gente usou da melhor maneira possível. O Canva foi muito importante também como suporte para elementos que não eram editáveis no CapCut, que foi o nossa principal forma de edição. Então, os cards que apareciam o nome dos membros e até a idade e a área deles, a gente produziu lá no Canva e depois a gente colocou tudo isso dentro do CapCut para editar. Uma dica que eu acho que é tipo essencial para mudar a qualidade da imagem é limpar sempre a lente da câmera antes de gravar. Isso aqui fazia muita diferença, porque a gente coloca muito o dedo da nossa mão na câmera, do telefone principalmente, que era onde a gente grava a maior parte dos clipes. Então, limpar a câmera ajudava muito, porque trazia uma imagem mais lúcida para o documentário e usar os planos estrategicamente. Esses planos que eu falo são esses daqui: planos abertos, médios e fechados. Eu vou explicar só os principais que a gente usou durante o documentário. Então, a gente usou o plano aberto geral, que ele pega muitos elementos, ele cabe muitas pessoas, muito cenário. Tem o plano médio, que a gente usou principalmente esse plano aqui do canto, que eu não estou conseguindo ver o nome, mas ele não cortava as pessoas 100%, porém ele ficava mais próximo, principalmente para as entrevistas, a gente usou esse aqui. E em várias situações, onde a gente estava muito perto das pessoas por conta de conversas, principalmente na competição, a gente usou o plano fechado de close, que deixava o rosto da pessoa mais em foco e a gente conseguia pegar exatamente o que ela estava falando. No processo de edição, a gente também tem um viés muito importante, que é tornar cada episódio único e original, sem sair do padrão de edição. Então, para a gente fazer isso de uma forma que a gente consiga abordar o máximo de características da equipe, tanto para a comunidade first quanto para a comunidade geral, sem soar repetitivo ou mostrar muito algo e deixar de mostrar outra coisa, a gente adotou um padrão ainda no processo de roteirização. A gente sempre deixava tópicos previstos para serem abordados em todo o documentário. Então, coisas que em algum momento deveriam aparecer, como o kickoff, a preparação do time de impact, atualizações de construção do robô, o Magic Scouting, por aí vai. Depois, na roteirização individual de cada episódio, a gente fazia a definição de um tema principal para ser abordado e de outros temas coadjuvantes que teriam a sua devida atenção, mas não tanto quanto o tema principal. Nisso, a gente se preocupava muito em mostrar o trabalho de todas as áreas. Então, a partir de um momento, nós começamos a focar cada episódio no trabalho de uma área da equipe, mas sem deixar de abordar o restante das áreas. Bom, e aqui tem um ponto muito importante, que o nosso documentário ele foi produzido 100% em CapCut gratuito. A gente em momento nenhum usou o CapCut pago para poder produzir o documentário, e isso inicialmente parecia um grande desafio, que a gente talvez não conseguisse cumprir, mas na verdade veio muito a nosso favor para a gente aprender algumas coisas. Então, o segredo do documentário no final foi ser cauteloso nas gravações. A gente tomava muito cuidado em como gravar e gravar da melhor forma possível para que a gente não tivesse que usar muita edição, porque a produção ela não precisaria de efeitos de alto nível para ter uma real qualidade. Então a gente cortava e colocava tudo na ordem e boa parte do processo de edição já estava feito. Então a gente fazia só, às vezes, ali um mini corte de novo, cuidava das escritas que apareciam no documentário, mas tudo isso foi feito de forma muito simples. Então no final isso foi o que auxiliou
todo o documentário ficar profissional. Foi bem o princípio de menos é mais. Então, a gente não usava legendas muito complexas, nem efeitos muito complexos, e tudo isso construiu o documentário como ele é hoje. Bom, a gente também teve uma edição planejada desde a gravação, então a gente tinha uma breve ideia de como os acontecimentos seriam durante as semanas. Então a gente seguiu alguns tópicos específicos que ajudavam a gente nessa produção e auxiliavam na edição ser mais rápida, porque como tinha muito tempo ali de corte para fazer, a gente conseguia seguir essas coisas para cortar mais fácil. A gente anotava tudo que a gente queria que aparecesse nos próximos episódios e gravava isso durante a semana. A gente cuidava muito do ritmo durante a gravação, então equilíbrio entre planos fechados e planos abertos. A gente coletava o B-roll com muita intenção, então eram clipes parecidos que compunham muito bem cada episódio. Por exemplo, a gente tinha sempre, todos os episódios, clipes da engenharia trabalhando, usando as ferramentas. Só que os processos eram muito diferentes, porque durante ali a segunda semana, que era a semana de protótipo, eles estavam, sei lá, furando o perfil para fazer algum tipo de teste. Agora, já nas últimas semanas, eles estavam terminando com a construção do robô. Então, eram cenas muito parecidas, porque eram as mesmas ferramentas, as mesmas pessoas, porém os processos eram muito diferentes. E a gente também tinha muita atenção às falas, para facilitar os cortes. Então, às vezes a gente gravava alguns takes com mais de 2, 3 minutos no telefone ou na câmera, para conseguir gravar uma conversa inteira e depois, na hora de editar, a gente conseguir cortar exatamente quais as partes que a gente queria que aparecesse no documentário. Às vezes tinham clipes desse de 2, 3 minutos que eram cortados completamente do documentário, porque a gente não via mais sentido em colocar. Só que tinham vários que a gente conseguiu aproveitar muito para usar ali e compor o conteúdo de uma forma bem melhor. No decorrer da produção do documentário, a gente notou alguns impactos no engajamento interno da equipe, o que vai muito de encontro com um dos objetivos ocultos do documentário, que era justamente unir o trabalho das áreas no período de build season, que às vezes acabava ficando muito segregado. A gente tentou organizar um sistema de pré-estreia dos episódios, que por conta da nossa alta demanda de trabalho não deu certo em todos eles, mas rolou no segundo e no quarto episódios, e a gente reuniu toda a equipe no auditório com pipoca e tudo mais para assistir a versão final do episódio antes dele ser lançado, e foram momentos bem especiais. Além disso, a gente teve uma contribuição muito positiva e importante dos membros nas gravações, onde às vezes a gente era chamada para gravar momentos específicos com a intenção de ir para o episódio do documentário, o que nos ajudou muito na construção dos episódios. É, os alunos e os mentores também tiveram uma participação super ativa nas entrevistas, sempre muito empolgados para falar e para aparecer no documentário, além dos feedbacks, que foram extremamente importantes para o nosso entendimento de sucesso do projeto, porque não tem nada mais especial do que a tua própria equipe estar satisfeita e estar orgulhosa do teu trabalho, e feedbacks que sempre serviram muito bem, inclusive de forma construtiva. Bom, e isso também impactou muito na identidade da 5800 como equipe. Por quê? Isso tornou a equipe muito reconhecível. Então, a gente tinha a nossa música, as nossas cores ali, a nossa logo envolvidas no projeto. E isso divulgava a equipe de uma certa forma. Então, muitas equipes passaram a conhecer ou acompanhar mais a gente por conta do documentário e por conta do impacto que isso trouxe para como funciona a competição. Isso também mostrou muito quem é a 5800 de verdade. Porque dentro da equipe a gente sempre falava muito que nós somos uma família e que a gente gostava muito desses processos de construção, de build season. É um momento que a gente espera muito para chegar. A gente conta realmente os dias para passar esse tempo das férias construindo juntos e chegando na regional para dar o nosso melhor. Então, todo esse documentário, ele mostrou realmente como que essa família funciona. Isso também chega no terceiro ponto, que é humanizar a equipe. Durante a competição, a gente geralmente gosta de ter um porte mais sério, então a gente sabe que ali estão envolvidos juízes, empresas, patrocinadores e pessoas importantes que fazem parte dessa construção da competição, mas a equipe ainda assim faz muito por amor. Então, por nós gostarmos da robótica e nós vivermos ela todos os dias. E isso ia além do profissionalismo que a gente sempre quis mostrar. Então, isso humanizou muito a imagem da equipe. Isso aqui, esse quarto ponto, ele é um ponto bem importante, porque
realmente o documentário, em qualquer temporada que fosse, ele resgata a memória de todo esse processo, mas nesse ano especificamente foi muito especial, porque casou muito bem de ser nossos 10 anos de equipe, de ser o momento que a gente ganhou o Winner pela primeira vez, classificamos para o Mundial e conseguimos participar. Então a gente conseguiu registrar tudo isso, então as gerações futuras da equipe vão poder assistir o documentário de novo e perceber como foi pra gente tão especial esses marcos. Isso ajudou muito no reconhecimento externo também. A partir do momento que a gente começou a lançar os episódios do documentário, alguns membros da equipe, até membros de fora da equipe, pessoas externas que nem têm a ver com a robótica, vieram falar com a gente, chamar a gente no direct até, para entender um pouco melhor como é que foi a produção do documentário, como é que funcionava. E conhecer um pouco melhor dessa produção, porque foi algo bem novo na comunidade, nunca tinha tido nenhuma produção desse tipo. Isso também inspira muito novos integrantes. Então, a partir do momento que a gente dá o máximo para uma produção dessas, a gente cria um nível que pode ser elevado pelas novas gerações que entram na equipe. A partir dos nossos erros e acertos durante o documentário, a gente ensina os novos membros e capacita eles para que eles façam ainda melhor e tragam produções ainda melhores. Finalmente, o projeto do documentário nos trouxe alguns aprendizados e a gente vai pontuar aqui como utilidades para vocês. Primeiro, cronograma é tudo. Todas as etapas da produção podiam contar com inúmeras variáveis. Como eu disse para vocês, por exemplo, os nossos bastidores nos rendiam uma timeline de mais de 1 hora para análise, o que podia custar para a gente uma tarde ou quase um dia inteiro de sondagem daquele conteúdo. Além dos episódios no YouTube, a gente também cuidava da campanha de divulgação e lançamento do documentário no Instagram. Então, eram muitas tarefas para dar conta. E a gente que é do marketing sabe como na internet é muito importante seguir o time das coisas. Então, criar um cronograma e respeitar ele ao máximo é sempre essencial para qualquer demanda. Segundo, um bom manual de padronização de produção é ideal. A gente colocou isso aqui e eu acredito que isso seja uma característica para qualquer projeto, porque tendo todos os processos muito bem documentados, facilita que qualquer membro da equipe devidamente capacitado possa replicar o projeto. A gente teve um episódio que foi a nossa saída mundial, onde a gente recebeu a notícia de surpresa e, infelizmente, eu e a Bia não pudemos estar presentes. E nesse momento, a documentação de produção do documentário fez muita falta, porque na Build Season, essa tarefa era uma tarefa delegada somente a nós duas, e de repente não tinha mais como ser. Cada episódio é uma nova oportunidade de acertar. Hoje em dia, a gente olha para os episódios e, com a evolução de capacitação e de estudos audiovisuais que a gente teve, a gente acha o documentário, por muitas vezes, um pouco amador. Mas ele foi um passo muito importante para uma porta gigante de aprendizado se abrirem, onde a cada novo episódio a gente conseguia se superar e descobrir que sempre dá para fazer melhor. Ter feedbacks é muito importante. Muitas vezes a gente ficava engessada em um só jeito ou uma visão, e os feedbacks vêm de forma construtiva nos dizer o que aprimorar e novas maneiras de abordar algumas coisas, tornando o nosso resultado muito mais rico. Por último, mas não menos importante, o engajamento dos membros faz toda a diferença. E aqui a gente expressa o nosso eterno carinho pelos membros da 5800 que sempre apoiaram o projeto, o que elevou ainda mais a nossa produção e fez o documentário Reefscape se tornar um marco tão simbólico na história da equipe. Bom, e para finalizar aqui essa apresentação, como isso tudo se conecta com a cultura da FUSH? A gente sabe que ela é uma cultura muito importante para nós, e o primeiro tópico que eu gostaria de trazer, que eu acho que é o principal, é que ela mostra a realidade da competição de forma prática. A gente pesquisou muito durante a primeira semana de temporada, documentários sobre robótica, independente da categoria, se fosse FTC, FLL ou FRC, para poder conhecer um pouco mais se existia algum tipo de produção desse e se a gente tinha algo que a gente poderia se basear sobre assuntos que seriam legais de ser ditos. E a gente realmente não encontrou nada. E a gente sentiu isso, uma grande falta disso,
porque é uma competição muito legal, muito importante, que inspira milhares de jovens pelo mundo e dificilmente você vai encontrar algum tipo de conteúdo acessível e que explique muito bem isso para pessoas que nunca tiveram contato com a FUSH. Então, acho que esse ponto é o principal e primordial na produção do documentário. Depois, ele apresenta o motivo pelo qual a gente ama estar competindo nessa categoria. A FRC é uma categoria muito especial para a gente, por todas as camadas que ela tem, desde conhecimento técnico até impacto social. Então, tudo isso que a gente aprende durante a build season, durante até a off-season, e tudo que a gente consegue absorver de conhecimento e amizades durante essa categoria, durante essa competição, é tão importante pra gente. E é o que faz a gente amar estar nisso todos os dias. E eu acho que o documentário ele veio com esse propósito mesmo, de explicar para os pais, para os familiares, para os nossos amigos, por que que a gente realmente escolhe estar lá no segundo sábado, no primeiro sábado de janeiro, na escola, para poder começar uma temporada e ficar as férias todas construindo um robô. Isso parece loucura, mas pra gente faz todo sentido. E, por último, a First ela incentiva equipes a documentarem e contarem histórias, inspirando as pessoas. A gente acredita que o documentário ele veio muito para marcar e trazer realmente isso de que a gente pode inspirar outros jovens a participar dessa competição e a fazer muito mais. Então, a partir do momento que a gente mostra jovens com conhecimentos técnicos, mesmo tendo 16, 17 anos, construindo robôs gigantescos para competir, isso apresenta como realmente a realidade pode ser transformada. E aqui, por último, a gente trouxe um espaço para dúvidas, então vocês podem ficar à vontade para perguntar qualquer coisa sobre o documentário. A gente vai tirar as dúvidas que vocês quiserem. E se vocês tiverem interesse também, chamar a gente no Instagram para poder tirar outras dúvidas pontuais sobre o nosso marketing, podem ficar à vontade.